Onde era para existir um ponto final, há uma vírgula, ou até mais do que uma. A fumaça que ainda paira sobre Santa Maria ao longo de uma década impede a tranquilidade dos pais, que deitam todas as noites com o sentimento de injustiça. Mas eles não se calam, tampouco aceitam. Mesmo tomados pela raiva em um período do luto, foram às ruas, à imprensa e aos tribunais. Marilene Santos é uma das mães que transformou a dor em resistência, ainda que imperativamente. Ela perdeu a filha, Natiele, e desde então luta para que a justiça seja feita contra os responsáveis. Tenho que fazer alguma coisa para mim ter tempo para ocupar a cabeça, senão não dá. Tenho que achar outro motivo, outra coisa para continuar vivendo. Eu quero que a justiça seja feita e que quem tiver que pagar, pague, quem tiver que ir preso, vá. Porque eu acho que se a minha filha estivesse viva, ela estaria fazendo isso por mim. Enquanto eu tiver força, enquanto eu for viva, eu vou lutar. Para familiares e sobreviventes, uma só pergunta persiste. Quem seria culpado pela tragédia que resultou em 242 mortes e 636 feridos? Em um primeiro momento, 4 pessoas foram condenadas. Os sócios da boate, Elisandro Calegaro Spor, o Kiko, Mauro Londeiro Hoffman, além dos músicos da banda Gurizada Fandangueira, Luciano Augusto Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos, que tiveram a prisão temporária decretada. A Justiça converteu a prisão dos 4 em preventiva. Menos de uma semana após o incêndio, o Ministério Público de Santa Maria instaurou um inquérito para apurar irregularidades administrativas que teriam contribuído para a tragédia. Mas para Vinícius Martins, sobrevivente da Kiss, havia espaço para mais pessoas serem punidas. A punição dos responsáveis era colocada em dúvida por aqueles que foram afetados pelo incêndio que consumiu a boate. Principalmente a prefeitura, porque até então é feito um registro, feito um alvará, é liberado tantas pessoas, é verificado o extintor. Todo mundo sabe que após usar um extintor tem que ser trocado imediatamente. Era limitado o número de pessoas lá dentro, mas a casa liberou mais. Então já é um erro. Aí sobre o extintor, provavelmente foi verificado, mas tu vai verificar todo dia? Se o bombeiro verificar hoje, amanhã ele vai verificar novamente? Então é meio complicado, né? Outros 10 nomes foram alvos de denúncias e diligências. Se passaram 1, 2, 3, 4 anos e no total 28 pessoas foram apontadas pela Polícia Civil como responsáveis pelo acidente, incluindo o então prefeito da cidade, César Schirmer. O Ministério Público chegou a apresentar acusações contra 43, mas denunciou apenas 8, o que gerou uma série de protestos. A raiva tomava conta daqueles que foram afetados para sempre pela Kiss. A inconformidade, em meio ao luto, dá início a uma procura por culpados, seja quem eles forem. O sentimento muda de forma, se transfigura. Alguém precisava ser responsabilizado. O médico psiquiatra Daniel Barros explica que quando começa a assimilação do fato como sendo verdade, outros elementos tendem a povoar as emoções daquele que enfrenta o luto, como a culpa, o medo, a angústia e a própria raiva. Em relação aos afetados pela tragédia, a revolta não é apenas por aquilo ter acontecido, mas por ainda entenderem o ocorrido como algo injusto e sem que ninguém fizesse nada para que aquele desfecho mudasse. Talvez nem eles mesmos. A raiva é uma emoção interessante porque sinaliza pra gente uma injustiça. A gente sente raiva quando algo está acontecendo que a gente acha que deveria estar acontecendo diferente e que eu devo brigar por aquela diferença. Ela não aceita, ou consciente ou inconscientemente, tenta não ver, ela acha que não é bem por aí. Eu costumo dizer, Jean, que o luto, ele é um amargo remédio, no sentido de que se houve uma perda irreversível, entender que ela aconteceu e que ela é irreversível é a única maneira de seguir em frente. Eram tantas infrações que a Polícia Civil indiciou criminalmente 16 dos quase 30 inicialmente responsabilizados. No entanto, uma década se passou e a fumaça ainda não se dissipou. O delegado Marcelo Arigoni, responsável pela condução do inquérito do caso à época, negou a ausência de força policial para denunciar ou indiciar agentes públicos. Ainda assim, ele não pôde seguir por esse caminho. Embora o trabalho realizado durante a investigação do caso Kiss seja reconhecidamente exitoso e a gente tenha o maior respeito de todas as instituições e das pessoas dentro e fora de Santa Maria, nós fizemos tantos apontamentos que tocaram pessoas de forças políticas, de forças de segurança, e algumas portas acabaram se fechando para mim, outras portas não se abriram mais na minha carreira, e isso acabou impactando muito negativamente para mim a carreira como delegado de polícia. Os anos passaram
e nenhum responsável pelos alvarás de licença e de funcionamento, vistorias e demais protocolos que não foram cumpridos foi culpabilizado, nem integrantes da gestão municipal. Até o início do júri, em 1º de dezembro de 2021, apenas 4 bombeiros haviam sido condenados, mas até hoje não iniciaram a execução das penas. O promotor responsável pelo inquérito na época da investigação, Ricardo Lousa, foi procurado e não quis se manifestar sobre o assunto. Você virou as costas pra quem te era bom. A vida, depois do dia 27 de janeiro de 2013, é outra e precisou ser refeita. Apesar da frustração, familiares, sobreviventes e amigos das vítimas tiveram que encontrar um caminho para seguir na busca de justiça pelos feridos e pelas vidas perdidas com o incêndio. E eles continuarão indo, 1, 2, 3 vezes e outras quantas forem necessárias.